Olá, pessoal, bem-vindos aí a mais uma live nossa de sábado aqui da Histórias do Cinema. Como eu sempre faço, recadinhos básicos. Se estiverem curtindo nosso trabalho, dá like aqui na página, clique em seguir e depois em ver primeiro. No canal do YouTube, clica no sininho, ativa o canal lá, a inscrição e comente, indique para os amigos suas sugestões, que elas são importantes. Eu já vou adiantar nossa agenda de lives aqui na terça. Eu vou falar sobre produção cultural com a Juliana Luiz, que é diretora do Festival Internacional de Dança de Santos, o maior festival do Litoral Paulista. Na quinta-feira, dia 25, com a Claudiane Weber, que é doutora em difusão da informação. A gente vai falar sobre como selecionar a informação que a gente vê no dia a dia. No dia 30, sobre cinema LGBTQ+, com o Luffy Steffen, que é diretor, ator, produtor, jornalista. Dia 2 de julho, com o ator Luciano Quirino, aí super conhecido. E dia 4 de julho, com o dublador Márcio Seixas, que ele já era dublador do Sean Connery, dublou o Batman, 007, tantos e tantos personagens, principais dubladores do Brasil. E hoje dispensa apresentações, mas eu vou fazer a introdução aqui. O grande Paulo Betti, 67 anos, natural de Rafar, de interior de São Paulo, que é uma cidade que quem morou lá foi a Tarsila do Amaral, quando essa cidade ainda era distrito de Capivari. O Paulo cresceu em Sorocaba. São mais de 70 trabalhos em televisão, entre novelas, minisséries, participações, mais de 30 trabalhos, quase 40 aí no cinema, 20 e poucos no teatro como ator e mais outros tantos como diretor e autor. Dirigiu filmes também, tem mais de 17 prêmios aí, uma lenda viva da nossa arte brasileira, uma honra. Também vai ser homenageado no Santos Film Fest desse ano. Paulo, obrigado pela tua presença. A gente vai fazer um bate-papo aqui sobre tua trajetória, falar de alguns trabalhos. São muitos trabalhos, não dá para a gente falar sobre tudo, senão renderia aí uma... Você está com a autobiografia autorizada, renderia um livro ou uma série para o Netflix, de repente, né? Já fica até a sugestão, faça uma biografia extensa do Paulo aí. Então, a gente selecionou, recebeu algumas perguntas. Eu queria começar perguntando o que te levou à arte, à cultura, se enveredar pelas artes dramáticas? Como é que foi esse caminho? Eu acho que foram os professores e o lugar onde eu me criei, que foi um pequeno bairro em Sorocaba chamado Vila Leão. A Vila Leão era um universo absolutamente rico, porque havia uma mistura entre nós, que éramos os italianos, que éramos a minoria, uma família. Depois tinha uma família de espanhóis, tinha uma família de japoneses e a grande maioria, que era basicamente 95% do bairro, eram negros. Então, esse universo, para mim, foi muito rico, porque tinha batuque, tinha principalmente a cultura, né? O batuque, a escola de samba. Tinha 3 escolas de samba que saíam do meu bairro, né? Não sei, acho que de uma certa maneira foi aí que acendeu uma veia poética, vamos dizer. E eu também era coroinha nos Salesianos. Os Salesianos tinham um projeto social que chamava-se Oratório. Oratório Festivo de São João, Oratório Festivo São Domingos Sávio. E ali eles chamavam os meninos que moravam nas redondezas para ocupar o espaço da escola. Eu não fui aluno salesiano, mas os alunos que pagavam, às 5 horas da tarde, iam embora. 4, 5 horas iam embora. Daí entrávamos nós, os meninos que moravam na redondeza. Aí tinha jogo de camisa para futebol, tinha chuteira, tinha uniforme, não é? Tinha ping-pong, tinha teatro da juventude, tinha pequenos brindes pela frequência que a gente ganhava, leite de soja, ganhava calças jeans desbotáveis que ninguém tinha.
que vinha dos Estados Unidos, dos moços que tinham de quem tinha morrido na guerra do Vietnã, porque era um programa que tinha do Brasil, que os Estados Unidos chamavam Aliança para o Progresso. Aliança para o Progresso, eles mandavam para a gente uma espécie de brechó, né? E os padres, no fim do mês, eles doavam aquilo para a gente. Então, ali, eu comecei a fazer teatro também. Enfim, logo de menino, bem novinho, eu já tinha essa vontade de aparecer, e de subir no caixotinho para representar, declamar uma poesia. Acho que é uma coisa muito mesmo da minha vocação, né? Querer aparecer. Tinha alguém que você se inspirava, que você mirava e falava, eu quero ser igual essa pessoa, esse artista? Não. Eu nunca pensei em ser igual a alguém, mas eu admirei muitos artistas. Desde pequeno, quando vi atores, fiquei fascinado pelos atores. Leonardo Vilar. Quando eu vi o Leonardo Vilar, foi na igreja. Estava passando o Pagador de Promessas, em 1962, o Pagador de Promessas. Palma de Ouro em Cannes, né? Palma de Ouro. Aí todos aqueles atores e atrizes, né? Tinha Norma Bengel, tinha... esqueci agora, a esposa do Tarcísio. Glória Menezes. Grande Glória Menezes, fazia a mulher do Zé do Burro. Aí eu fiquei impressionado com aquilo. Então, teve muitos atores que eu admirei, muitas influências, porque nós, atores, somos como que esponjas, assim, digamos, né? Ou então, nossa função maior é a observação, né? Ver como as pessoas reagem e tal. E a gente gosta muito de ver, o que eu mais gosto de ver é um ator representando, uma atriz representando. Eu gosto de ver como que a pessoa está fazendo aquilo. Então, eu sempre fui muito admirador. E fez parte muito da minha vida, falei do cinema, do Pagador de Promessas, mas o teatro amador. O teatro amador. E aí, eu gostaria de lembrar que Santos foi uma grande influência para mim, porque eu fui muito marcado pelo teatro amador que se fazia em Santos, nos anos 68, 69, 70, 71. Nesse período, Santos teve um grande teatro amador. Tinha Carlos Pinto, que era o presidente da Associação do Teatro Amador. Secretário de Cultura aqui, muitos anos também. Grande Carlos Pinto, quero prestar uma homenagem a ele, porque ele realmente foi um grande incentivador, não só de mim, mas porque são diversos momentos em que você recebe, vamos dizer assim, empurrões, não é? E que para mim foi o Festival de Teatro Amador. Aí eu conheci todo o pessoal de Santos, conheci Carlos Alberto Sofredini, que foi Sofredini, uma grande parceria minha, onde um grande mestre, melhor dizendo, Sofredini foi que me ensinou alguma coisa de teatro de uma forma muito, muito forte. Sofredini tinha um mote, um bordão, que era não se poupe. Não se poupe. E eu até hoje me lembro do Sofredini falando não se poupe, não se poupe, né? Mas eu queria esclarecer uma coisa. Eu estou com essa máscara pendurada assim porque não consegui desatar o nó aqui atrás. Então, até me dá uma certa falta de ar, mas então é bem o momento que nós estamos vivendo, né? Esse momento da pandemia, né? Eu cheguei em casa correndo, fui na casa de um amigo e essa máscara ela é amarrada e agora ela deu um nó e eu não consigo desatar esse nó. Mas acho que é bom. Fica assim como se fosse um aspecto performático. E a mensagem também, né, da necessidade do uso da máscara. Enfim, você sabe, eu queria te contar uma curiosidade. Opa! Lá em Sorocaba, eu tenho contato muito forte sempre com Sorocaba. Tenho amigos de um grupo de blogueiros
os blogueiros independentes, que são o pessoal da imprensa, das antigas lá de Sorocaba e tal. E aí alguém fez esse comentário que foi ao médico cardiologista, foi ao cardiologista, e o cardiologista disse que não usava máscara, porque máscara era coisa de comunista. Bolsonarista, né? Tá na cara. Olha só que coisa interessante. Máscara, que está relacionada nesse momento com responsabilidade, cuidado com o próximo, cuidado com a vida, exemplo de cidadania, solidariedade com as pessoas empatia, que estão trabalhando. Né? Empatia. Solidariedade com quem está na linha de frente, cuidando dos doentes, quem está se arriscando. Isso é coisa de comunista. Então, pô, que bacana. Eu sou comunista. Ainda bem que eu sou comunista. E outra, Mas também, Santos, eu vou pegar minha máscara aqui para mostrar. Santos foi uma cidade com muita força. Santos era muito comunista. Santos foi uma cidade bastante comunista. Espero que Santos ainda mantenha seus comunistas. Você sabe que tem muitos jovens comunistas hoje falando coisas incríveis, jovens marxistas. Eu conheci alguns na Bahia, muitos jovens falando sobre marxismo, interessantíssimo. Eu me lembro que eu estive em Santos também com o Florestan Fernandes. Estive aí em Santos com o Florestan Fernandes. Então, Santos, para mim, tem assim, Taná Correia, o pai do Alexandre Borges, o grande Taná Correia. O Nuno Leal Maia, não posso esquecer. Beth Mendes, Sérgio Manberti. Beth Mendes, temos que tirar o chapéu e prestar homenagens a Beth Mendes, porque Beth Mendes foi torturada pelo herói do presidente Bolsonaro. Canalha. Quando ele foi torturada pelo coronel Ustra. Então, Sérgio Manberti, que é uma figura humana, um ator, um intelectual. Está para fazer uma live com ele também, estou aguardando a resposta aqui. Olha, eu recomendo que vocês fiquem de olho numa live que o Sérgio fez, deve estar gravada, onde ele declama os poemas de Garcia Lorca, Federico Garcia Lorca, imperdível. Sérgio Manberti retomou o Garcia Lorca. Ele conta um momento em que o Lorca foi inaugurar uma biblioteca na cidade de Granada, um vilarejo dentro da cidade de Granada, que provavelmente é a cidade de Granada. Ele se refere, então, no texto, que aquela seria a primeira biblioteca daquela cidade, e da importância que tem os livros, vamos tomar os livros, talvez, como algum exemplo da arte, da cultura. Que importante que é o livro, que importante que é a cultura, que importante que é o cinema, que importante que é o teatro. Né? E o Sérgio Manberti fala isso com as palavras do Federico Garcia Lorca, é realmente deslumbrante. Paulo, aproveitando essa deixa aí que você falou desse cardiologista, né? O perfil dessa galera nazifascista, intolerante, tal. Geralmente, quando a gente defende a cultura, uma das frases clichês que eles falam é: vai para Cuba. E aí eu queria falar que você foi para Cuba nos anos 80, com Feliz Ano Velho, né? Lá no Festival Internacional de Teatro, e o Wagner Parra morou em Santos, faleceu em 2015, viajou contigo. Eu entrevistei o Wagner Parra uns anos atrás. Ele contou um episódio dessa passagem de vocês por Cuba, que o Fidel só queria convidar os diretores da peça para uma noite de gala lá, não sei se era a abertura do festival, e você teria feito uma mini revolução dizendo que se não fossem para ir todos, inclusive os técnicos de som, o elenco inteiro, vocês não iriam para essa noite de gala, e acabou que Fidel liberou todo mundo. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa passagem
E dá a impressão que você teve de Cuba, né? Porque as informações chegam, a gente, enfim, é importante a gente saber. E dessa peça que fez sucesso com mais de um ano em cartaz, com plateias de 5.000 pessoas em Campinas, Brasil afora. Como é que foi essa passagem aí, essa relação com o Fidel? O Wagner, ele foi produtor, ele era o produtor da peça nessa viagem. Tinha o Adilson Barros, Denise Del Vecchio, Lília Cabral. O Marcos Frota não viajou para Cuba. Tinha o Marcos Calói, Denise Del Vecchio, Lília Cabral. Tinha o Marcelo Paiva foi também. Uhum. E a sessão inaugural foi no Teatro Karl Marx. E nós não tínhamos possibilidade de voar direto para Cuba, era proibido. As viagens para Cuba eram proibidas. Então, quando você era convidado assim, você tinha que ir você ia até a Jamaica, e na Jamaica nós fomos resgatados pelo avião da Aeroflot, que é a companhia russa. Eu vou botar o link da entrevista aqui para quem quiser acessar depois, tá? Do Parra também, que é bem legal. Cuba tinha, naquele momento, o dinheiro, o apoio decisivo da União Soviética, né? Então, tinha muitos livros russos, tinha revistas russas de teatro, como o Teatro Soviético. Mas foi contraditória, porque eu sempre me incomodei. Evidentemente que eu sou admirador de Cuba, de sua cultura, de tudo com relação a Cuba, inclusive da Revolução. Mas sempre há algumas contradições, entende? Nesse caso, por exemplo, me incomodou desde que cheguei a Cuba com o grupo, eu recebia informações toda hora: Fidel vai receber vocês. E eu realmente não estava me importando muito se o Fidel fosse nos receber ou não. Eu estava curtindo o festival. Tinha Gabriel Garcia Marques, né? Tinha as peças, tinha tinha Havana, tinha os bares, tinha tudo. E, honestamente, eu não estava me incomodando se o Fidel ia nos receber ou não. Me incomodava a situação de o segundo homem em Cuba ser irmão do Fidel. Eu não era assim deslumbrado com o Fidel, entendeu? Até que eles nos convidaram para uma festa no Palácio da Revolução. E aí fomos todos, né? Fomos todos. E dentro dessa festa, que já era enorme, assim, lá fora tinha pobreza, tinha gente tentando traficar dólar, prostituição, tinha um monte de paradas que a gente estava vendo que não era tão maravilhoso assim. Mas nessa festa era maravilhoso, entendeu? Tinha cascatas de camarão, vinhos búlgaros, isso assim para 1.000 pessoas. Só que ainda dentro dessas 1.000, como sempre acontece, isso eu vi no Carnaval em São Paulo, na época da Marta Suplicy, dentro daquele esquema que já é um absurdo, né? 1.000 pessoas bebendo, comendo, tudo de graça, e no bom e no melhor, sendo que lá fora o pessoal estava se estapeando para conseguir um ingresso, né? Estou falando das escolas de samba. Mas lá em Cuba era a mesma coisa, lá fora estava duro a vida. E ali tinha aquela parte, todo mundo... Daí, dentro dessa festa, ainda me puxaram para uma festa mais reservada. Foi aí que eu falei: ó, gente, eu estou aqui, está tudo bem. Mas aí, nessa mais reservada, estava Gabriel Garcia Marques, aí tinha aqueles charutos caríssimos e como chama a bebida, que é a bebida, o rum, né? Aquele rum, eu não bebo, entende? Aí foi aquele negócio, mas foi isso aí. O encontro com o Fidel foi assim. E o Fidel falava, ele tinha umas unhas enormes, assim, ele tinha unhas compridas, assim, muito carismático, naturalmente, ele falando. Aí um colega nosso, o Calói, perguntou sobre a marihuana. Falou assim: comandante, o senhor disse que aqui, tudo nesse palácio, são árvores que vieram de lá de Sierra Maestra. E a maconha? Vocês usavam marihuana? O senhor, mais o Che Guevara, quando vocês estavam lá na Serra? Aí Fidel disse que não.
Fidel, todo mundo se alvoroçou porque achou a pergunta muito ousada, né? Muito... Fidel imediatamente disse que não, mas tratou tudo naturalmente. Não, não. Quem usava eram as mulas. Eles chamavam de mulas pessoas que levavam comida e mantimentos e tal. Mas foi isso que aconteceu em Havana. Eu fui uma vez só, eu achei é um país incrível, porque tem uma luta de resistência contra a invasão americana, o boicote é muito forte e muito barra pesada. Eu tenho muita admiração pelo povo cubano. Sensacional. Agora a gente vai pular alguns anos aqui. O Valdemar Lopes mandou uma pergunta. Ele é artista plástico aqui de Santos e tal. Ele disse que você deu um show de interpretação muitas vezes, mas a favorita dele é de Engraçadinha, o Dr. Odorico Quintela, e pergunta como é que foi seu trabalho em Engraçadinha. Eu falei que o pessoal de Santos entende de interpretação, né? Desde o teatro amador, Nuno Leal Maia, Ney Latorraca, Sérgio Mamberti, Eliana Rocha, Jandira Martini. Uhum. Santos tem um time poderoso. Eu queria não esquecer de Clóvis Bueno, o grande diretor de arte e diretor do cinema brasileiro, Clóvis Bueno, com quem eu fiz o meu filme O Cafundó. Foi uma grande influência o Clóvis, grande artista. Devo prestar muitas homenagens. Há pouco tempo eu vi o Cafundó e eu nem tinha noção de quão grande e quão espetacular era aquele filme e quão grande e espetacular foi a participação do Clóvis como diretor junto comigo e como diretor de arte e roteirista desse filme. E aí, fala um pouquinho do Dr. Odorico Quintela, que o Valdemar pediu aqui, para você falar desse trabalho Engraçadinha, como é que foi? Ele era muito mão de vaca. Tinha que prestar conta de tudo. Era um homem muito... um pouco parecido comigo. Eu sou um cara muito controlado, entende? Se alguma coisa está fora do lugar, você viu, né? Quis botar o quadro lá atrás. Eu sou muito chato. Então, o Odorico era aquele tipo de cara. Então, ele se apaixonava pela Engraçadinha e ele queria dar presentes para ela, mas daí ele ficava em contradição com sua natureza de vamos dizer assim, mão de vaca, né? Foi muito legal. Eu acho esse um dos melhores trabalhos que eu fiz, realmente foi esse. Quem achava isso também, com muita honra, eu posso dizer, era o Domingos de Oliveira. Domingos de Oliveira dizia que era o meu melhor trabalho, que foi a Engraçadinha. Quem dirigiu Engraçadinha foi um diretor chamado João Jardim, João Camargo, Denise Sarraceni, que era a diretora-geral. A Denise fez a direção geral dessa minissérie, com o João Jardim e o João Camargo dirigindo muitas cenas que eu fiz. E, como diretor, figura mais alta e cuidando de tudo, Carlos Manga. Carlos Manga. Carlos Manga, cara, simplesmente era uma enciclopédia do cinema, né? Ele dirigiu os maiores sucessos da Atlântida, quando o cinema brasileiro era popular, com Grande Otelo, Oscarito. Carlos Manga, saudoso. O Carlos Manga me dizia que, também agora aqui, a minha modéstia não me impede de dizer, mas o Manga me dizia assim: você é meu Oscarito, você é meu Oscar. Nunca gostei tanto de um elogio quanto o que recebi de Carlos Manga, o lendário Carlos Manga, da Atlântida. Ele me chamou de meu Oscarito. Será que eu inventei isso, gente? Se eu inventei, desculpe a memória do Carlos Manga, mas eu estou chamando para minha brasa, essa brasa para minha sardinha. Que horas são? Só para eu saber, porque o meu relógio está errado. Agora são 6
3h30, é isso? Não estou enxergando. 3h30. É. Ô, Paulo, você 3h30, falou tá? do cinema brasileiro, eu queria fazer uma pergunta, provocação também, né? Esse ano são completados 25 anos da retomada e a grande maioria dos pesquisadores colocam o Carlota Joaquina de 95, mas você fez com o Sérgio Rezende o Lamarca, que é de um ano antes. O Lamarca não seria o start da retomada? Eu acho que tem as pessoas discutem isso. Eu acho. Você sabe que a Carla Camurati fez Lamarca, né? Ela fazia Iara. Uhum. E nós filmamos juntos, acho que no Espírito Santo, se eu não me engano, o encontro do Lamarca com a Iara. E a Carla me mostrava os croquis, os desenhos do Carlota. A Carla mostrava os desenhos. Eu acho que o Carlota teve mais público que o Lamarca. Uhum. Eu acho que o Lamarca foi um início de uma retomada, porque, inclusive, não tinha filme nenhum. Quando o Lamarca foi feito, não tinha nenhum filme brasileiro sendo filmado. Era o único. Nós sentíamos isso, nós sabíamos disso. Nós filmamos com a consciência de que éramos a única equipe de cinema fazendo um filme naquele momento. Isso foi muito forte. Acho que isso marcou o filme. E aí, logo, o Lamarca foi lançado antes do Carlota, e o Carlota teve mais de 1.500.000 espectadores, e o Lamarca, acho que teve 200, 300 mil, o que era uma quantia enorme. Para o momento do país. O Carlota tinha um aspecto, era uma comédia, o Lamarca era uma tragédia, né? Se você tomar como base o sacrifício do Lamarca, a jornada do herói, digamos, podemos considerar o Lamarca, o filme, uma tragédia. Então, para uma tragédia, foi realmente Eu fiquei muito marcado com esse personagem, né? Uhum. Porque o Lamarca passou depois na televisão, o Lamarca é usado pelos professores para falar sobre aquele momento político que tínhamos, né, no Brasil. E aí é engraçado como os personagens... Eu vou falar uma coisa que pode parecer uma heresia, mas eu não sabia quem era o Lamarca quando eu fui convidado para fazer o papel. Por incrível que pareça, eu absolutamente politizado na escola de teatro político e não sei o quê, e era o leitor da Folha, não sei o quê. De repente, quando esse assunto não me interessava muito, e quando apareceu o papel, eu não sabia quem era o Lamarca. Só então que eu fui estudar o personagem, né? E tive a chance de conhecê-lo melhor, com a família me mostrando fotografias, conhecer os filhos, conhecer a mulher, conhecer fotos íntimas, ele lendo um livro, daí eu procurei ler aquele mesmo livro que ele estava lendo na fotografia. Daí aquelas maluquices, né? O Plínio Marcos, vocês e Santos não são muito metidos mesmo, porque também tiveram o Plínio Marcos, né, cara? Plínio Marcos. 2 perdidos numa noite suja, o Abajur Lilás, Quando as máquinas param, Barrela. Plínio Marcos, cara, grande autor. Merecia ser mais valorizado, inclusive, né? Aqui, não. Mas eu, por mim, só agora lembrei, mas, poxa, eu acho que o grande autor, né? Grande autor. Vocês tiveram Pagu também, né? Escritora Pagu, também de teatro. Eu sempre fui muito ligado a Santos. A Santos era uma espécie de onde saíam sinais muito... Era o melhor lugar do teatro amador, né? Os críticos de cinema também, o Rubens Evaldo Filho, a Maria do Rosário Caetano, Luiz Anin, tem vários aí. Né? Nossa, olha só que lembrança. O Zanin e a Rosário. A Rosário, eu tenho contato diariamente com ela. Nós temos uma ligação forte ali pelo Facebook, internet. O Zanin também leio o que ele escreve, é um grande... lutador do nosso cinema, e o Rubinho, né, que nós perdemos recentemente,
que era uma enciclopédia, né? Além de ser o curador do teatro o curador de cinema de Gramado. E sabe que o Rubinho falou coisas tão bacanas sobre a Fera na Selva. Fera na Selva. O Rubinho falou coisas que realmente... O Rubinho assistiu o filme e daí me escreveu. E, puxa, foi tão gratificante ter... Naquele momento, foi uma das primeiras pessoas que viram o filme, né? Pessoas que entendem de cinema e viram o filme fora a equipe e tal. Foi o Rubinho, porque a gente queria começar logo em Gramado, né? Aproveitando a Fera na Selva, aí, vamos falar um pouquinho do filme. A gente exibiu aqui no Santos Cinefest em 2018. Foi super bem avaliado, né? Você dirige o filme junto com a Eliane Giardini, com quem você foi casado muitos anos, e o Lauro Escorel, que também foi diretor de fotografia, e ele é montado pelo Eduardo Escorel, filme baseado num texto do Henry James de 1903, que também já tinha interpretado no teatro. Como que surgiu a vontade de levar essa história para o cinema, o porquê, e como é que foi o processo de direção a 6 mãos, aí, 3 diretores envolvidos? O filme atualmente está no Now e no Canal Brasil, né? Só para a gente... Está no Now e no Canal Brasil, é isso mesmo. Foi um processo muito longo, né? Porque eu fiz a peça com a Eliane há 30 anos, mais ou menos. Uhum. E ficou aquele desejo da Eliane e meu de fazer aquilo virar um filme, né? E aí, então, quando foi possível, foi muito prazeroso e emocionante. O filme é realmente muito próximo de mim e da Eliane, porque nós passamos 30 anos convivendo com aqueles pensamentos expressos pelo Henry James, a história do homem que acha que o momento presente não é suficiente, que acha que vai acontecer alguma coisa que vai transformar, que vai ser excepcional e que aquilo que está acontecendo não é. Isso é muito violento, não é? Eu percebo que eu convivi com isso tanto tempo com esse personagem, até realizar no filme, não é? E quando eu comecei o Cafundó, eu fiz com Clóvis Bueno. E desde o começo nós tínhamos a ideia de que faríamos a direção juntos. Como eu sou ator, eu não sou tão seguro do ponto de vista da cinematografia, então eu achava que precisava trabalhar com alguém que fosse mais experiente. No caso, o Clóvis tinha feito 150. O Clóvis fez 150 filmes como diretor de arte. Então, me aproximei do Clóvis e juntos fizemos o Cafundó. Só que, quando eu fui fazer a Fera na Selva, eu não queria dividir a direção. Eu não queria. Então, eu não dividi. Nem o Lauro, nem a Eliane souberam que estavam também dirigindo o filme enquanto fazíamos o filme. Claro que eles sabiam. A Eliane é uma atriz que é muito difícil eu marcar a Eliane. A Eliane, ela, em todo lugar que ela trabalha, ela mesma se marca. Se marcar, eu digo, quando você entra no espaço cênico, você escolhe mais ou menos o que você deseja fazer. Enfim, isso se realiza na hora quase de filmar. Antes até você planeja. Vamos estar tomando um chá, ou vamos estar tomando uma água de coco. Vamos estar fazendo o que nós estamos fazendo nessa cena. Se combina antes. Mas só se realiza mesmo na hora que você está no set. Então, Eliane ajudava muito quando não determinava a marcação, e eu adorava. E então eu estava... Lauro estava vendo e fazendo a decupagem. Então, a filmagem sempre era assim. Eu e Eliane ensaiávamos, Lauro observava, do ponto de vista da câmera, quantas tomadas seriam necessárias e nos ajudava também. Olha, se vocês fossem mais para ali, vai ser melhor para mim, porque eu vou ter uma luz que vai vir lá por fora daquela janela. Então, nós três estávamos absurdos. Às vezes eu estava concentrado nisso também, muito, sempre, mais do que
sempre, mas também estava concentrado na direção e na história, que estava contando um roteiro que eu, basicamente, tinha escrito a parte principal dele, né? Então, quando acabaram as filmagens, a gente estava voltando para o hotel de carro. Eu ia ficar no hotel, mas primeiro eu deixaria o Lauro, depois deixaria a Eliane e depois eu iria para o meu hotel. A Eliane estava na casa da mãe dela. Aí, no caminho, eu falei para o Lauro, olha, acabaram as filmagens, queria agradecer você, Lauro, você aqui na frente da Eliane e tal, dirigindo. Eu queria te agradecer, que você foi fantástico, queria que você dividisse a direção comigo. Queria dar o crédito de direção comigo no filme. Você aceita? Ele não titubeou, ele falou, sim, aceito. Que bom, muito obrigado. Aí, pronto, deixei o Lauro no hotel. A Eliane olhou para mim e falou assim, e eu? A Eliane falou, e eu? E eu? Porra, o Lauro agora também dirigi, eu também dirigi. Eu falei assim, putz, desculpe, pô, que chato, claro que sim. Então vamos ser nós três os diretores do filme. Foi assim que aconteceu. Mas é claro, quem montou o filme fui eu. Quer dizer, quem acompanhou o filme nas fases subsequentes realmente fui eu. Então, eu sou, vamos dizer assim, mais... eu sou mais do que eles. Ô, Paulo, o filme recebeu, em sua maioria, elogios, né? O próprio Zaninho, o Rubens, na época, o filme estreou em Gramado. Como é que é essa relação com a crítica? Assim, eu encontrei um site lá, tem trechos de vários depoimentos, inclusive, além de outros cineastas, como o Fernando Meirelles, elogiando e tal. Como é que é essa relação com a crítica? Ela contribui? Você fica atento ao que está sendo dito, escrito? Eu fico muito atento a tudo, contribui muito, faz parte do processo do cinema a crítica, né? A crítica e tudo que está em torno, a divulgação. Tem pessoas que jamais vão ver o filme, eles vão só ler sobre o que saiu, como que foi feito, qual é a história. Isso também faz parte, isso também é o filme. Usufruir o filme inteiro no cinema, em condições ideais, isso é um momento do altar, daquele cara que gosta de ver o filme no cinema. Depois vem o cara que vê trecho, tem o cara que vê o trailer, tem o cara que escreve. E no caso da Fera na Selva, eu fiquei muito satisfeito com o resultado, porque o Zanin gostou, o José Geraldo Couto gostou. José Geraldo Couto é tradutor da Fera na Selva, não a tradução que usei a tradução baseada no Fernando Sabino. Fernando Sabino? Mas o José Geraldo é um grande entendedor crítico de cinema, maravilhoso, e também tradutor de Henry James, curtiu o filme. Pô, eu fico satisfeito. Um crítico de um cego, crítico cego, de um blog chamado Câmera Cega. Ele, em Gramado, o filme teve projeção com Libras, com audiodescrição para os cegos. Então, ele disse que foi o melhor filme que ele assistiu na vida dele. Por quê? Talvez até por um problema da Fera na Selva, que é apontado por alguns críticos. Alguns críticos acham que o filme é excessivamente falado, que eu podia ter sido mais econômico, enxugando mais as palavras, e alguns também fazem objeção ao narrador. O Zé Maia. Não ao Zé Maia, mas sim a figura do narrador. O Zé Maia é um narrador extraordinário. Eu sou assim, fã de carteirinha do Zé Maia. Zé Maia, quero até sugerir a quem está nos vendo que procure ouvir o audiolivro com a biografia de Paulo Coelho, escrita por Fernando Moraes e lida por José Maia. É fantástico.
Não, mas as pessoas criticavam era o fato de ter um narrador. Mas eu queria que tivesse, porque até em algum momento falei, será que devo considerar não pôr um narrador? Mas depois, Henry James não merecia ser traído nesse nível, porque no livro há um narrador. O livro é escrito por alguém que enxerga os pensamentos dos dois personagens e sabe o que eles estão sentindo. Então, é um narrador que sabe tudo do que está se passando na cabeça dos personagens. Então, ele fala, ele critica, ele enfatiza. É fantástico. Então, eu não queria trair o Henry James. Então, eu fiz um filme falado, em certa circunstância, bastante falado, e também com uma tonação teatral. Não adotamos um tom naturalista. É um passo um pouco mais pesado do que o naturalismo. A gente representa num tom mais dramático, mais teatral. Enfim, eu gosto muito desse filme, A Fera na Selva. Eu trabalhei muito para que ele se concretizasse. Você também fez a leitura do livro, né? Que está disponível para... O livro está disponível. Quem quiser, no site aferanaselva.com.br. A gente vai pôr aqui. Então. Aferanaselva.com.br. Vocês podem pedir que a gente manda o livro por PDF. O filme virou assim um certo case de adaptação literária, porque eu trabalhei junto com o Rafael Romão, que também é roteirista do filme. Nós trabalhamos um pouco um curso que foi oferecido gratuitamente online, discutindo essas questões do filme, né? Se tinha que ter narrador, se não tinha que ter, como o filme se estruturou, como que foi a distribuição dos personagens, enfim. Não quero, antes de acabar, falar sobre uma coisa importante, que é a minha peça de teatro, que eu queria convidar. Sim, a gente vai correr, tá indo para o terço final aí. Eu queria falar contigo sobre o Autobiografia Autorizada, que inclusive foi para Portugal e está com ingressos à venda a R$10 no teatro petragold.com.br. Eu já queria que você falasse um pouco da peça e falasse um pouquinho também, porque tanto no Fera na Selva, você tem a Eliane Jardine, que foi tua esposa, cenas filmadas na região de Sorocaba, que é onde você cresceu. O porquê expor esse lado pessoal, assim, em sequência? Tanto com o filme como com a Autobiografia Autorizada, onde você reuniu passagens da tua vida e tal. O porquê essa necessidade de levar ao público? Não sei, rapaz. Não é uma coisa planejada. Eu tinha planejado fazer um monólogo. Um monólogo, como dizem em Portugal, um monólogo. Porque eu queria fazer um monólogo para viajar, para poder visitar cidades, fazer debates. Eu adoro falar, adoro fazer palestra, adoro fazer bate-papo. Você sabe disso. Fizemos um bate-papo maravilhoso em Santos. Eu fiz já... Amo fazer bate-papo. O Fera na Selva, você apresentou todas as sessões em Sorocaba, né? Foram 20 e poucas sessões. Eu apresentei todas as sessões em todos os lugares que passou a Fera na Selva. Eu não permiti que o filme passasse sem a minha presença. Foi muito bacana. Em Santos, estive com o pessoal lá da livraria, né? O Tarran, da Realejo. O Tarran, da Realejo. Enfim, tivemos na televisão, pessoal do jornal. Até hoje tenho amigos e amigas lá na redação da Tribuna, né, que eu conheci, que antes mesmo me correspondi e me apoiam, me ajudam. Eu sempre batalhei muito para cultivar um espaço, um espaço democrático que eu posso, sei lá, se eu levar uma peça para Santos, não é para um lugar qualquer, entende? Então, eu fui... bom, mas deixa eu explicar. Eu ia fazer um monólogo para facilitar quando eu precisasse. Eu não tenho nenhuma peça com muitos atores. Estou meio com preguiça de fazer uma peça com muitos atores. Estou gostando dessa condição solitária de viajante com a minha própria peça.
Tenho colegas até que me criticam. Outro dia um colega me criticou de frente, assim, pô, você só está fazendo monólogo. Eu achei até que não foi uma crítica, foi um desejo que ele tinha de fazer alguma peça comigo, que eu fico até agradecido. Na hora eu achei, ele e eu achamos que era uma crítica. Mas é até bem. Por que eu estou fazendo monólogo? Porque eu acho mais simples. Aí eu ia fazer um monólogo sobre a morte. Até o Emílio de Mello falou, pô, ninguém vai assistir monólogo sobre a morte, que coisa chata e tal. Olha só, é o momento agora, né? Aí eu acabei fazendo, eu ia fazer esse monólogo, eu tinha esse monólogo que um amigo meu, colega meu, tinha escrito e era brilhante. O monólogo é brilhante porque ele não foi feito, porque eu não fiz. Eu não fiz porque teve uma hora que me deu a vontade de eu contar a minha própria vida. Me deu vontade de contar a minha história particular, pessoal. Só que quando eu tinha dos 3 anos aos 20, eu fico entre a infância e a juventude, e quando acaba a juventude, quando vem, vai começar assim a juventude. Quando eu vou para São Paulo, acaba. A peça se passa especificamente em Sorocaba, no pequeno vilarejo onde eu fui criado, que é a fonte de toda a minha inspiração, ou se é que eu tenho alguma, foi muito daquele lugar, que me plantou um olhar que é para o negro, para a questão da negritude, para a questão da diferença racial, para a questão do preconceito, para a questão do antirracismo, para a questão... Eu sou muito ligado a esse tema, né? E então, por isso que... E daí havia alguns aspectos na minha vida pessoal que eu considerava muito interessantes, e eu achava que eram interessantes. Por exemplo, o fato do meu avô paterno, materno, ele chegou em Santos e ele foi para o interior de São Paulo e trabalhava para um fazendeiro negro. O dono das terras onde o meu avô, imigrante, trabalhava à meia, era um senhor negro. Então, é uma inversão. Quer dizer, o branco, que geralmente é visto na Casa Grande, não, estava na senzala, e era eu. E o negro estava na Casa Grande. Acho que isso deu sei lá, algum curto-circuito dentro dessa questão que fez com que, para mim, ela seja sempre fundamental. Sempre que eu chego no teatro, sempre que eu chego em algum lugar, eu reparo instintivamente, sem assim, falava se tem negros, se tem componentes negros, qual é a frequência. E essa questão, se tem negros, sempre me acho muito pertinente. E sempre que tem, eu gosto. E sempre que tem, aquele ambiente é mais instigante para mim. Uhum. Então, eu acho Por que deu vontade de expor? Porque eu sou fruto da escola pública de qualidade, porque fiz uma trajetória, vamos dizer assim, também clássica, do herói dentro dessa condição mínima, né, sem sacrifícios públicos e nem mortes, como o Lamarca, mas então, um menino que vem de uma mãe que era empregada doméstica e um pai que era servente, ajudante de pedreiro, que teve uma infância dentro de um quilombo e que depois se transformou num ator conhecido da televisão. Acho que há uma curiosidade nisso, nessa narração. E eu fixei a narração na infância e na adolescência, onde eu conto, então, a história do meu avô e a história da minha avó. Então, aí eu estou contando um pouco da imigração italiana no Brasil. A Fernanda Montenegro ressaltou isso com muita minha alegria. Ela foi assistir, levantou na plateia e falou, olha, essa é a história dos italianos no Brasil. E ela falou isso comovida, eu fiquei encantado. Estou lendo de novo a biografia dela e realmente parece muito nesse começo com a minha. Aí conto a história do meu avô, da minha avó, da minha mãe e do meu pai. Falo das questões psiquiátricas do meu pai, falo do aspecto da minha mãe ter sido uma pessoa mística, benzedeira,
ela era uma curandeira, não é? E, enfim, é divertido. E tem a cena que eu gosto mais de fazer, eu visto a roupa da minha avó e aí eu interpreto a minha avó fazendo xixi, urinando na frente de casa. A cena máxima da peça é minha avó mijando na frente da minha casa. A peça vai estar o mês de julho inteiro online, né? Então, ingressos a teatropetragold.com.br. Teatro Petra Gold. Nós vamos fazer, eu vou fazer a peça no teatro. 4 vezes. Eu irei ao teatro, lá estará o cenário, eu vou fazer com figurino, igualzinho eu faço no teatro, sempre. Só que vai ter apenas um espectador na plateia. Esse espectador de máscara vai estar representando todos que comprarem os ingressos online. Então, você pode comprar por R$10 o ingresso e pode assistir com a sua família. Pode projetar na televisão, né? Fazer um alinhamento do celular com a televisão e você vai ver a peça. Nós estamos chamando isso, André, de o teatro respirando por aparelhos. É como se nós estivéssemos respirando. E é isso, eu senti isso ontem. Ontem eu fui ao teatro para fazer umas fotografias de divulgação e eu senti que nós estamos nos aparelhos, e vocês também, o cinema. Eu estou em 2 aparelhos de tudo quanto é lado. Mas acho que vai ser interessante, estou muito estimulado com essa perspectiva de fazer a peça para essa única pessoa. Vou pedir que ponham uma câmera exatamente ao lado. E vai ser muito interessante, porque não vai ser audiovisual. Vai ser o seguinte, você vai ter 5... Essa câmera principal e vai ter mais 5 outras câmeras que você pode você mesmo escolher qual ver. Interativo. Por exemplo, você que vai fazer a edição. Nós não vamos ter um editor fazendo a edição daquilo que você vai ver. Você está contente com a câmera daqui? Você quer continuar ouvindo aqui? Ok. Mas você vai ter aos lados outras imagens. Se você quiser cortar para aquela outra câmera, você vê lá uma que está pegando o meu pé, ou outra que está pegando algum detalhe da mão, ou outra coisa que aquele câmera tiver interessado. Vai ser legal. Acho que é uma proposta bastante rica. E nós vamos... metade da bilheteria vai ser destinada para auxiliar técnicos e artistas que estão em dificuldades e outra metade vai ficar para a produção da peça. No caso, eu sou o produtor da peça, eu vou dar essa renda para os técnicos que estão... Meus 2 técnicos que estão contribuindo para a retomada do espetáculo nesse momento. Eles, se der uma grande bilheteria, tomara que dê, eles vão se dar bem. Se der pouco... Eu acho que vai todo mundo convocado a prestigiar, imperdível, né? Acho que já está quase esgotado. Está esgotando rápido, me disseram. Corram, então, o link está aqui embaixo, pessoal. Porque tem gente do mundo inteiro. Você pode ver em Portugal, pode ver nos Estados Unidos, tem gente do mundo inteiro. Em Portugal você fez uma turnê lá com a peça de bastante sucesso, por sinal, né? Foi super... Foi muito legal, foi muito legal. Só que depois teve o problema do coronavírus. E aí teve que parar. A gente já vai, vou só para mais 2 perguntinhas rápidas, depois um ping-pong para a gente encerrar. Você falou que nós estamos respirando por aparelhos, né? Esse atual governo que está aí, ele odeia a cultura, odeia a imprensa, a educação, tudo que pode refletir, estimular o pensamento, a reflexão. Você foi vítima de fake news, né? Entre as várias vítimas desse caos aí que a gente está enfrentando, acusado de xingar a Regina Duarte, você trabalhou com ela no Chiquinha Gonzaga, o Roberto Alvim também veio do teatro, foi secretário de Cultura, depois a Regina. Como é que você vê essa situação toda? Como é que você se sentiu tendo que se explicar, sendo vítima de fake news, e ver 2 colegas da área artística
conectados a um governo que não enxerga a cultura, a arte, a educação como setores fundamentais do desenvolvimento da sociedade e tal. Como é que você analisa essa situação toda aí? Também estamos respirando por aparelhos. O Brasil parece que está com os joelhos sufocando a gente. Parece, para usar uma imagem que alguém fez, o Brasil parece que tem um joelho no pescoço do Brasil. Tem um joelho no pescoço do Brasil. Nós tivemos já como ministro da Cultura o Francisco Verfort, tivemos Juca não foi ministro da Cultura, não. Juca, esqueci o sobrenome. Foi há pouco tempo ministro. Tivemos Gilberto Juca Gil. Ferreira. Juca Ferreira. Viajei, Juca Ferreira. Gilberto Gil. Gilberto Gil. Parece que Celso Furtado. O próprio Rouanet, no governo Collor. Rouanet era um homem de direita, lúcido, um grande homem. Enfim, vamos para a próxima pergunta. E o Mário Frias agora foi nomeado secretário, né? Para ver a importância que ele... Você viu a foto da Folha hoje? Vi. O título é assim: O Novo Homem do Presidente. Esse título foi meio sacanagem. Eu queria falar um pouquinho da questão política e do campo progressista de esquerda. Você foi um dos responsáveis pelo videoclipe do Jingle Lula lá, que marcou. Eu era criança, mas eu lembro da empolgação das pessoas na campanha de 89. Você sempre marcou posição, também se posicionou. Essa semana rolou a segunda edição do Janelas pela Democracia, que é um projeto, são lives com artistas e tal, que reuniu o PDT, a Rede Cidadania, PSB, PV e agora o PCdoB entrou também. Participaram Gilberto Gil, Juca Kfouri, pessoal do Olodum, profissionais de várias áreas que sempre marcaram posição à esquerda no campo progressista, né? E esse projeto pede impeachment do Bolsonaro. O pessoal também parece que está se reaproximando. Hoje mesmo, logo depois da nossa live, vai ter uma live com o Marcelo Freixo, o Ciro, o pessoal do PSOL, enfim, de PDT, PSB, vários partidos. O PT ainda não se juntou. Como é que você vê a posição do ex-presidente Lula de ainda não querer estar junto nesse movimento suprapartidário? O que você acha que está faltando articulação, mais diálogo dentro do campo da esquerda para poder tirar o Bolsonaro do poder, para justamente o país poder sair dessa respiração por aparelhos, de poder salvar o que resta do país, da cultura, da economia, enfim? Eu não sei, eu assinei o manifesto Todos Juntos, e que é esse que o Lula não quis assinar, que disse que não era Maria vai com as outras, tal. Olha, eu estou achando que tem que sair Bolsonaro de alguma maneira, entende? E tem que tentar se juntar com quem for possível para tirá-lo. Não sei se a gente pode se dar o luxo de esperar para entrar nesse ônibus, entende? Eu acho que eu não quero entrar nesse ônibus. Eu acho que é o que temos, entendeu? O ônibus que nós tivermos, nós vamos entrar. Eu não estou tão representado pelo PT como as pessoas acham que eu estou. Eu não tenho diversas queixas, problemas que eu tive durante toda a minha militância com o PT e tal, mas não acho também, não quero ficar detonando, porque também não interessa. Já tem tanta gente programada para detonar o PT que eu não quero detonar. Eu acho que se o Lula não achou que é o momento dele entrar, pode ser que mais à frente ele ache. Eu não sigo a orientação dele, digamos, não entre. Eu não tenho filiação partidária. No momento, eu estou muito mais livre do que eu imaginei que eu estaria dentro dessas questões político-partidárias, porque eu fui sempre muito identificado com o Partido dos Trabalhadores.
mas eu tive diversos momentos que eu, durante todo o tempo, tive alguns grilos. Eu acho que o Lula também, a compreensão ecológica, a compreensão da cultura mesmo e da profundidade. Né? Não se tem conhecimento dos 8 anos de mandato do Lula que ele tenha ido uma vez sequer ao teatro. Nunca. Então, eu me sinto mal, porque quantas vezes eu fui lá nos comícios e tal, nunca eu tive o Lula. Isso pode parecer irrelevante, mas para mim não é. Nunca o Lula foi ao teatro assistir uma peça de teatro minha. Ele até viu Lamarca, o filme. Lamarca eu vi, mas meio óbvio, né? O Lula ter visto Lamarca, eu acho meio óbvio. Mas na plateia de teatro, para ser atingido por uma peça minha, como, por exemplo, Na Carreira do Divino, ou mesmo O Amigo da Onça, ou mesmo O Homem que Viu... Enfim, as peças de teatro que eu fiz. O Inimigo do Povo, eu acho que alguém que vê ou compreende ou viaja como no Inimigo do Povo sai transformado, tem uma outra concepção de mundo. E o Lula não permitiu que nós, a classe dos atores, principalmente dos artistas, atores de teatro, que sempre o apoiaram muito fortemente, não houve contrapartida no sentido de você também falar assim, eu fiquei ouvindo você falar 2 horas de abobrinha, porque às vezes é muita abobrinha, ouvi você falando 2 horas de abobrinha, agora, nunca tive você sentado na plateia para ouvir. Eu falei isso para o Lula. Eu levei ao Lula um trecho da autobiografia do Laurence Olivier. E é onde o Laurence Olivier conta que o Churchill, nem sei direito quem é Churchill, mas também achei que era importante para o Lula. Lula também não sabia quem era Churchill, eu acho. E que o Churchill ia assistir às peças do Laurence Olivier e comprava 3 cadeiras. Comprava uma para ele, uma para a mulher dele, uma para ele, uma para a filha e uma para colocar o chapéu. Entende? Eu falei, olha que curioso, por que você não vai ao teatro? Mas ele olhou assim, o teatro parecia distante. Porque o teatro, você sabia que o teatro, as pessoas têm vergonha de entrar no teatro? As pessoas têm vergonha, acham que teatro é um lugar que elas vão ser, onde vai acender uma luz em cima delas e ela vai ser... Você é burro, você é burro. Que é um pouco como a gente trata os bolsomínios, né? Verdade. Paulo, queria agradecer. Agora eu vou para um ping-pong contigo. Vou falar uma frase, uma pergunta. Aí você responde de forma sucinta, tá? E aí a gente encerra com o recado teu livre para o público que a gente está acompanhando a gente aqui. Um filme que te marcou na tua vida? O Pagador de Promessas. Bem legal. E muitas vezes o Anselmo Duarte também não tem o devido reconhecimento, né? Tem uma autobiografia dele da coleção Aplauso, que é bem legal. Aqui eu vou pôr o link também. O PDF está disponível na imprensa oficial do Estado de São Paulo. Um diretor ou uma diretora de cinema que te marcou? Diretora de cinema, vou falar rapidamente, Ana Carolina. Tá. Um espetáculo teatral que te marcou? Macunaíma, direção de Antunes Filho, com Cacá Macunaíma. Um dramaturgo, diretor ou autor de teatro? Carlos Alberto Sofredini, santista. Plínio Marco, santista. Um livro? A Fera na Selva, mas O Grande Sertão Veredas. Ou O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Um escritor? João Guimarães Rosa, Machado de Assis, Cornélio Pires. O trabalho da tua carreira que te deu mais satisfação em ter realizado? Há muitos, mas todos. Eu gosto muito do trabalho, de trabalhar. Agora estou curtindo A Fera na Selva e autobiografia, autorrisada. É porque eu dou risada de mim mesmo. Uhum. Cinema, teatro ou televisão?
os três. Eu gosto de interpretar algum papel. O que é a arte? Talvez seja a razão de viver, né? Talvez seja a arte seja o alimento mais necessário. Paulo Betti por Paulo Betti? Eu me orgulho de jamais ter perdido um café da manhã no hotel onde eu estivesse hospedado. Ok, muito boa. Paulo, fica à vontade para deixar um recado para quem está acompanhando a gente aqui. Muito obrigado por vocês terem me acompanhado junto com a Zenha nessa nossa conversa sobre cinema. Eu adorei. Foi bom para vocês? Foi ótimo. Pessoal, queria agradecer, Paulo, um beijo no coração, parabéns pela carreira maravilhosa. O Santos Film Fest esse ano vai acontecer provavelmente de forma online, a gente está conversando e o Paulo é homenageado, vai ter retrospectiva, vai ter, enfim, uma série de... Calma aí, não desliga ainda não. Pessoal, só a gente vai pôr agenda de lives aqui. Paulo agora está liberado, obrigado, um beijo. Tchau, tchau, pessoal, valeu.